Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Em nosso programa anterior, nós enfatizamos a necessidade e a importância da doutrina, do ensinamento da ressurreição dos mortos. Shaor HaShalir, o apóstolo Paulo, ele fala que se não há ressurreição, todos os que morreram no Mashiach estão perdidos. Falando também aos Hebreus, o escritor de Hebreus nos diz que o Mashiach, que Yeshua veio trazer a liberdade àqueles que, com medo da morte, estavam escravizados para todo sempre. Então a ressurreição significa a liberdade, romper as cadeias da morte e voltar a viver. E é isso que todo ser humano precisa. Como era o homem, recapitulando então, Rosheza, lá no princípio, o primeiro homem, a criação do primeiro homem, o que você poderia nos dizer? Shalom Aleichem, amados telespectadores, paz seja convosco. Deus fez o homem, conforme diz as Escrituras Sagradas, do pó da terra, e por isso se chama Adam, que vem da palavra Adamá, que significa terra em hebraico. Ao tirar o homem da terra, Deus então sopra no ser humano algo que a Torá chama de Neshamat Haim, que traduzindo poderia ser espírito de vida, energia vital, fôlego de vida. Essa Neshamat Haim faz com que o homem se torne uma Nefesh Hayah, uma alma vivente, que também poderia ser traduzido como um ser vivo, um animal vivente, alguém que tem ânima, alguém que tem uma animação dada por Deus. Portanto, o homem, no princípio feito do barro, era um corpo. Uma vez recebendo o espírito de vida, tornou-se uma alma vivente. Portanto, somos uma alma. Não temos uma alma. Somos uma alma animada por um espírito chamado espírito de vida. Então, quer dizer, o homem, Deus fez apenas vamos simplificar, né? Um boneco. Exato, seria de um pó boneco que estava ali inerte, sem vida. Eu estava pensando enquanto você falava, nós conhecemos muito desenho animado. Exato. O que é um desenho animado? É um desenho que tem ânima, que se movimenta. Isso. Né? Aquilo era apenas um boneco de terra, né? Como você falou, né? E Deus então coloca ali o fôlego de vida. Isso. Aí aquele boneco se torna uma alma vivente. Né? Então, aquele boneco, recebendo da parte de Deus o fôlego de vida, se torna uma alma vivente. Quer dizer, caminhando no sentido contrário, quando esse fôlego de vida é retirado, o que acontece com a alma vivente? Ela deixa de ser uma alma vivente. Volta a ser o pó. Volta a ser o pó. O que acontece com o homem quando morre? Volta a ser pó da terra, volta a se misturar com o pó da terra. Do pó viestes, para o pó retornarás. Agora esse fôlego que foi colocado ali em Adam, naquele boneco, né? Esse fôlego tinha alguma personalidade? Ele era, quando entrou nele, alguma coisa que pensava, que agia, que tinha inteligência, Não. tudo? Pelo contrário, né? Essa energia vital, esse fôlego de vida, nada mais é do que a energia que mantém o ser humano vivo. É uma força de vida. Uma força de vida, né? Uma força de vida. Então ele não possui nenhuma forma de personalidade. Vamos supor que nós fôssemos um computador. Acho que isso é uma maneira bem didática de explicar para você, telespectador. O computador é formado de uma coisa chamada hardware. O que é? O CPU, o monitor, o teclado
o mouse, a impressora, as partes físicas que eles são, das quais ele é formado. Isso seria o nosso corpo. A energia elétrica que alimenta o computador, que faz com que o computador funcione, seria o espírito de vida. O computador funcionando com esse espírito seria uma alma vivente. Agora alguém pergunte, então, o que é aquilo que as pessoas chamam de alma também, que é as minhas emoções? Eu estou com a minha alma entristecida, eu tenho uma dor na minha alma, eu preciso curar a minha alma. Seria aquela parte que no computador nós poderíamos comparar aos softwares, aos programas, aos arquivos que estão armazenados dentro do Winchester, do cérebro do computador. Se eu desligo o computador da tomada, aqueles programas, aqueles arquivos não continuam abertos em algum lugar, em algum outro hemisfério. Não, eles se apagam. A consciência do computador se apaga junto com o computador. Do mesmo modo que as nossas emoções, as nossas lembranças e o nosso eu interior morrem junto conosco quando nós morremos. E ao sermos ressuscitados, seremos trazidos à vida novamente, do mesmo modo que ao ligarmos um computador na tomada, novamente passamos a ter acesso a essa parte virtual que ele possui, mas que morre junto com ele. Ora, Roche Lumeiro, ali no Éden, nós estamos falando do Éden, do primeiro homem da criação, né? Quando o homem pecou, nossos pais pecaram, né? Eles foram expulsos do paraíso, e Deus coloca ali, na entrada desse paraíso, anjos guardando, impedindo que houvesse qualquer acesso ali. Por quê? Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. É importante nós notarmos que, ao princípio, quando Deus fez o homem e fez a mulher, e Ele os colocou no Jardim do Éden, a instrução que foi dada a eles, que eles poderiam comer de toda a árvore que existisse no jardim, com exceção daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a razão? Porque no dia em que eles tomassem deste fruto para se alimentar ou para comer este fruto, certamente eles morreriam. Não naquele dia, mas eles morreriam. E isso, Gênesis no capítulo 2, o versículo 17 nos diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Eterno falou aqui então a Adão e Eva que eles não poderiam comer desta árvore, porque eles morreriam. Então como eles viviam? Eles tinham vida eterna em si? Não, também não tinham vida eterna em si, porque eles também se alimentavam, neste período dentro do jardim, da árvore da vida, que estava lá dentro do jardim. Por incrível que pareça, as duas únicas plantas às quais o Eterno deu um nome ou uma identificação para elas eram a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quais seriam as diferenças então destas duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal daria consciência para o homem de bem e de mal. O homem passaria a conhecer o bem e o mal. E a árvore da vida dava a vida. Como é lógico, o nome está dizendo, a árvore da vida dava a vida por ele se alimentar daquele fruto. Então quer dizer que o homem não era imortal, já foi dito. A princípio não era. O homem não era imortal, o homem tinha a possibilidade de continuar vivendo eternamente. Exato. À medida que ele ia se alimentando da árvore da vida, aquela vida ia se prolongando. Em outras palavras, nós dizemos, Roche, que o homem tinha uma vida eterna condicional. Qual era a condição? Tomar da árvore da vida
e se alimentar do fruto da árvore da vida e não mexer com a árvore do conhecimento do bem e do Então, quer mal. dizer, quando Deus, então, deixou de querer que o homem continuasse a viver para sempre naquela sua condição de desobediência, então o que ele fez? Ele vetou o acesso do homem à árvore da vida, exatamente fazendo isso. com que o homem cumprisse a sua natureza mortal Agora- e por não comer a árvore da vida simplesmente morresse. E a razão disso está em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 22, que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou um querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o Eterno não quis que o homem pecasse e vivesse eternamente. Isso é muito importante que você está falando aí. O Eterno não queria que o homem fosse pecador de vida eterna. Isso. Exato. Né? Ou seja, traduzindo o que eles chamam hoje de imortalidade da alma. Quer dizer, o homem não morre. Não E morre. isso- O Orochi Eza acabou de dizer aí que quando é retirado o fôlego de vida, né? Citou até o exemplo do computador, todas as funções do computador, todos os programas se apagam e ficam dentro do computador desligado. Armazenados lá. Armazenado. No momento que você liga o computador, aqueles programas todos voltam. Aí Exato. entra a questão da ressurreição, Exatamente. que nós explicamos em programa anterior, né? Isso. Que a ressurreição é o choque da vida. Que traz de volta tudo aquilo, né? Isso. Mas nesse período em que o fôlego de vida está retirado do homem, o homem fica totalmente desligado, né? E depende que alguém o ligue novamente. Ele não fica consciente, né? Exato. Aí o que Deus não queria? Deus não queria que os nossos pais ali fossem pecadores de vida eterna. Você veja bem que Adão ainda viveu 930 anos, Matusalém 969, Noé 950, né? Quer dizer, eu entendo que ainda era resultado daquele tempo em que eles se alimentaram, aquela energia ainda que ainda armazenada, né? Que eles tinham Exato. aquela vida, todo aquele tempo de vida, né? Exatamente. Então, agora eu pergunto o seguinte: Deus não queria que o homem fosse um pecador de vida eterna. Agora, Deus desistiu de que o homem tivesse a vida eterna? Ele desistiu? Não, muito pelo contrário. Inclusive, quando Zaquém Chilumiel nos leu o texto que diz: a fim de que lavrasse a terra da qual foi formado, porque Deus fez questão de dizer que ele ia lavrar a terra da qual foi formado. Por que Deus fez questão de dizer que ele foi formado da terra que ele ia lavrar? Nós devemos entender que a vida do ser humano pós-Jardim do Éden passou a estar na mão do ser humano para que ele melhorasse essa vida, para que ele trabalhasse essa vida, para que ele tornasse essa vida melhor. Do mesmo modo que ele lavra a terra, ele deveria lavrar a si mesmo, deveria semear em si mesmo sementes que pudessem germinar, assim como ele semeia a terra que dá o fruto para que ele possa comer. Portanto, Deus continuou acreditando que o ser humano poderia ser aquele ser humano à sua própria imagem. Lá na frente, Deus vai nos dar a sua lei. A sua lei. Eu acho interessante isso, porque existe uma oração que nós fazemos no sábado pela manhã, na sinagoga, que diz: porque a tua lei é uma árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Por quê? Porque a lei se tornou um mapa que nos conduz à nossa condição original. Eu costumo dizer que a lei de Deus, a Torá, ela é o retrato do que Deus gostaria que o homem fosse. O caráter de Deus impresso na Torá, para que uma vez cumprindo a Torá, o homem se torne novamente
a imagem de Deus. E então entra Yeshua nos ensinando a Torá e nos fazendo a imagem de Deus e nos dando então a vida eterna novamente. Então pelo que nós entendemos aí, Deus não queria que o homem fosse um pecador de vida eterna. Mas Deus tinha um plano futuro para o homem, né, para que o homem pudesse ter a vida eterna. Se bem que eu tenho entendido que o primeiro pregador de imortalidade da alma, o primeiro pregador foi Satã, quando disse lá aos nossos pais, não, certamente não morrereis. Foi a mentira dele, que eles não iam morrer, né? Primeiro pregador de imortalidade. Mas Deus mais tarde tinha em seus planos dar, sim, condições do homem readquirir a vida eterna. E foi disso que Shaul HaShaliar fala, né? Que a morte entrou por um homem, né? O pecado e, consequentemente, a morte. Mas que a vida também entraria por um homem. E aí, então, aparece a figura de Yeshua. Continue conosco. Então, nós vimos no bloco anterior que o homem tinha a possibilidade de viver para sempre, se alimentando regularmente da árvore da vida, até que ele come da árvore do bem e do mal, desobedece ao nosso Deus, e ele passa a conhecer o mal, ele peca. E agora Deus expulsa o casal ali do Éden, coloca guardas, e ele diz, é muito interessante, diz assim, ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Quer dizer, Deus não queria que o pecador fosse um pecador de vida eterna, né? A gente vê que essa imortalidade da alma que é ensinada aí, ela é exatamente o contrário, né? Ela prega que o homem tem vida eterna. Já tem, ele vive eternamente. Inclusive tem uma frase, ele tem imortalidade. Tem uma frase muito comum, dita no mundo religioso, onde passarás a eternidade? Né? Sugerindo que independente do resultado, do resultado do juízo, você vai viver para sempre. Não é, né? O homem dependia de comer da árvore da vida para viver eternamente. Agora Deus então faz aí um plano, né, para que o homem pudesse sim viver eternamente, não como pecador, não é isso? Exatamente. Exato, e isto é bem verdade quando Deus expulsou então o homem e a mulher lá do Jardim do Éden e não permitiu mais que eles tomassem da árvore da vida. Por outro lado, foi prometido também a eles e depois a toda a descendência que viria um Salvador, que resgataria novamente o homem dessa perdição e dessa morte, para que ele vivesse novamente e eternamente. Agora, qual a diferença que existe entre o homem, depois do pecado, quando partiu para a morte, ou quando acolheu a morte em si, e os animais? Qual a diferença? No caso da morte? Na morte, qual é a diferença? Na morte, na vida em si, a diferença que existe, Eclesiastes, o sábio Salomão no Eclesiastes nos diz, explica bem direitinho, qual é a diferença que existe. Vamos ver aí, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Agora, o espírito de todos também volta para Deus, né? Exato. Então, essa questão de dizer, não, mas o espírito não vai para Deus, então o homem vai, quando morre, ele vai para o céu. Mas o animal, o seu gato, o seu cachorro que morreu, o espírito dele também volta para Deus. Agora, também. Então, o que é o espírito? É o fôlego de vida. Um telespectador certas vezes nos mandou uma correspondência perguntando até sobre isso. Então, o que volta para Deus? Será que, então, esse espírito que volta para Deus, então eu vou voltar com Deus? Não, não se trata disso. Ainda recorrendo ao exemplo do computador. Para onde vai a energia quando você desliga o computador da tomada? Para onde vai?
ela volta para a sua fonte. A fonte da energia do computador é a tomada? Não é. A gente sabe que a tomada está ligada no poste de luz, está ligado até lá na usina. Na usina, seja ela termoelétrica ou hidroelétrica, o que quer que seja. Lá é a fonte da energia. Agora, Roche, suponhamos que Deus é essa fonte de energia, onde todos os seres vivos da Terra estão conectados. Não, eu diria mais, Deus é essa fonte de energia. Sim. Por quê? Se nós pegássemos o corpo de um homem morto, vamos pegar o corpo de um homem morto. Se fosse tão simples assim da vida para ele, era só injetar ar no pulmão dele e ele tornaria a vida. Por isso o espírito volta a Deus. Não é simplesmente o ar entrando lá dentro e o homem está vivo. Tem algo mais que não é nada assim que especial. não existe no hemisfério da corporalidade, no hemisfério não é físico. do que é físico. Não né? é físico. Se trata sim. Então, novamente, por isso que a gente não pode traduzir assim com simplicidade, né, o espírito de vida, né, como apenas uma força de vida. Mas é uma força de vida, uma energia, né, como alguns rabinos atualmente traduzem, uma energia vital realmente vindo da parte de Deus. É como se nós estivéssemos realmente conectados em Deus. Essa comparação é semelhante ao do computador, que quando nós pegamos o fio e conectamos lá na tomada, Roche, o computador não passa a viver a partir dali. Ainda precisa ligar o botãozinho lá embaixo, né? Lá na CPU nós vamos lá, ligamos o botãozinho. Aí a energia de fato entra até onde ela precisa entrar e faz a máquina funcionar. Exato. Assim somos nós. Não basta simplesmente injetar o ar lá dentro do pulmão de um corpo morto e pensar, agora ele vai viver. Não. Tem que ter aquele botãozinho lá dentro, lá no interior, nas células, para fazer a célula funcionar, para depois e a prova todo disso, ele na verdade, funcionar. A prova disso é que por mais que a gente continue respirando, se alimentando, ainda que nós tenhamos uma vida de saúde intacta, depois de uma determinada idade, seja com 80, com 90, ou alguns com um pouco mais de 100 anos, uma hora o coração vai parar, uma hora os tecidos vão deixar de se regenerarem, Exato. uma hora os tecidos vão parar de se produzir novamente, as células vão parar de ser fabricadas pelo próprio corpo e o ser humano morre. Mais ou menos como uma pilha que retém uma determinada carga de energia e de repente não existe mais aquela energia. Então o ser humano vai perdendo gradativamente ao longo dos seus anos aquela energia que recebeu do Criador. Agora, dessas comparações que fizemos, nós podemos tirar duas conclusões. A primeira, que a reencarnação não faz sentido. Por quê? Porque lá no princípio Deus determinou que o homem não poderia viver eternamente estando em pecado. Não é possível, divinamente já falado, não é possível que o homem viva eternamente em pecado. Essa é a primeira conclusão. A segunda, onde passarás a eternidade? Não é possível que o homem viva, mesmo que sendo castigado, mesmo que sofrendo pelo seu pecado, viva eternamente nessa situação. Tem que ter fim. Essas doutrinas de reencarnação, imortalidade da alma, são doutrinas criadas, né, com a finalidade de anular a ressurreição, de anular o sacrifício de Yeshua para a remissão dos pecados, né? Elas têm este objetivo. Então o cidadão, ele morre. Aí até o Orochiesa falou do computador, né? Só que, Orochi, para que você ligue o computador e tenha tudo aquilo que você quer, tem que ser o mesmo computador. Claro. Agora o cidadão nasce aí N corpos. Cada corpo daquele é uma personalidade diferente. Quer dizer, como é que pode? Como é que pode o que está entrando nele ser o mesmo e em cada corpo ter uma personalidade? Isso. Você vê um engano, né? Então a reencarnação pretende o quê? Pretende que a pessoa vá se aprimorando a cada existência e chegue a um estado de perfeição. Logo, Yeshua morreu em vão, não era preciso ele ter morrido, que tem um outro processo de salvação, que é esse que inventaram ou de manutenção da vida, da reencarnação, né? Ou de manutenção da vida. Ou de manutenção da vida, que é a doutrina da imortalidade da alma, né? Que o homem, onde passarás a eternidade? Quem passará a eternidade? Que eternidade?
Só Não tem é? um lugar para passar a eternidade. Na terra, no Olam Rabá, que aliás é o motivo da ressurreição. Porque E tendo feito parte da primeira ressurreição. da primeira parte da primeira ressurreição, obviamente. Porque como Rambam, nosso mestre, já nos ensinou, a ressurreição dos mortos não é o fim. A ressurreição dos mortos é o meio pelo qual o indivíduo atinge o Olam Rabá. Porque o Olam Rabá, sim, o mundo vindouro, que Yeshua se refere lá no texto da Brit Hadashah, a era vindoura, né, a época vindoura, né, para os justos. Então é o único lugar possível de passar a eternidade. Agora, fazendo um comparativo ali com Gênesis 3, lá fala para que o homem Não tome do fruto da árvore da vida e viva eternamente. viva eternamente. no pecado. Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 11, né? Yeshua falando ali com Maria a respeito de que ele era a ressurreição e a vida. E eu gostaria que o Rosh Shelumier lesse para nós aí o versículo 25 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26: E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então existe morte eterna, Rosh. Existe. Morrer eternamente. O que é morrer eternamente? Essa morte agora, que todos passam por ela, essa física, ela não é a morte eterna. Você vai ressuscitar, seja na primeira ressurreição, para a vida eterna com Yeshua, com os santos, ou seja na segunda ressurreição para juízo, para ser julgado, né? Então ela não é eterna. Agora a outra, segunda morte, é a morte eterna. Por isso que Apocalipse fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira Agora, ressurreição. vale explicar o seguinte. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sim. Então morrer eternamente é sofrer o dano da segunda morte. E esse morrer que eternamente... é deixar de existir para sempre. Isso. Vale dizer o seguinte, porque quando a gente fala a morte eterna, o que as pessoas imaginam, como é que os religiosos atualmente dizem isso? Que significa passar a vida inteira no que eles chamam de inferno, né? A gente sabe que infernos em latim é sepultura, do hebraico é Sheol, ou do grego Hades, que significa sepultura, né? Mas que eles acham que é um lugar com fogo eterno, né? Então eles acham que isso é a morte eterna, é passar uma eternidade numa condição que eles julgam como sendo morte, ou sinônimo para eles de sofrimento. Não se trata disso. Segunda morte, morte eterna, é simplesmente nunca mais ter a possibilidade de ressuscitar. Porque significa eu destruir inteiramente um computador, queimar o Winchester dele, queimar ele, e ainda que eu pegue aquele Winchester e tente ler, não vou conseguir, morreu para sempre, e com ele tudo que tinha dentro dele. Então diríamos que a primeira morte é desligar o computador da tomada, agora a segunda é destruir o computador, jogar o computador dentro botar fogo nele. Agora, a gente falava aí no outro programa, eu quero até aproveitar e colocar agora para o nosso telespectador a importância da tevilá do batismo. Sim. Porque se todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos à primeira e à segunda morte, como é que eu vou escapar da segunda morte? Então aí entra a tevilá, que é o batismo, que é o sepultamento, morte, sepultamento e ressurreição com o Mashiach. Agora, eu passando pela morte com o Mashiach, Deus não cobrará de mim a segunda morte, porque eu estou morto através ou com o Mashiach. Exato. Né? Aí entra a importância e a necessidade da tevilá. Aqueles que não passam pela tevilá, aqueles que ficam, tem muitos que ficam aí esperando, né? Na próxima vez, na próxima viagem, está correndo risco. Se morrer sem a tevilá, morre e vai ter que enfrentar a segunda morte depois, porque teve a chance de se livrar dos seus pecados, se livrar das consequências do pecado e não quis ou não se decidiu. Agora é interessante, Rosh Shai, que Yeshua falou certa vez a um grande mestre da lei, chamado Nicodemos, e disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de nenhum modo entrará no reino de Deus. O que significa nascer da água e do Espírito? Significa, após a sua tevilá, que serve para a remissão dos seus pecados, e a garantia de que ele terá também o perdão de todos os seus pecados dali para frente também, significa também que ele, ao fazer isso, nasce do Espírito, porque lhe é concedido
um espírito novo, e o Espírito de Deus que o fará novamente cumprir a lei de Deus, para que ele seja novamente a imagem de Deus, porque esta lei, segundo nos diz, é a nossa vida. Deuteronômio 32:47 diz: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Essa palavra, a Torá, ela é a nossa vida. Essa vida eterna que nós adquirimos através de Yeshua, que nos concede perdão dos pecados, pela remissão em seu nome nas águas, para adquirir um novo espírito, para cumprir a lei, para ser a imagem de Deus, para ser como Adão foi criado no princípio e para viver eternamente como o homem foi feito para ser, pela vida que Deus lhe concedeu. Então aí fica bem claro uma coisa, Rosh Lumière, que no princípio ali nosso pai, Adão, e Rava, a sua esposa, eles viviam num estado do conhecimento de Deus ali. Né? Conheciam a vontade de Deus e a faziam. Em Yeshua, e através da concessão de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que muitos de nossos telespectadores questionam, dizendo que o Espírito Santo é dado para dons, para se falar línguas, e curar os enfermos, e expulsar demônios, coisa do gênero, né? Mas a gente vê que, de acordo com a palavra profética, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, seria dado depois do batismo da água, depois da Tevilá para remissão e remoção dos pecados. Ruach HaKodesh seria dado para que nós soubéssemos como guardar a Torá, os mandamentos de Deus. É exatamente o contrário do que as religiões pregam hoje. Pregam que Yeshua veio salvá-los e salvá-los também da Torá, de cumprir a, como se a Torá lei fosse de uma coisa Deus. ruim. E que o Espírito Santo foi dado para que eles então desfrutassem de N dons. Não. É claro que há os dons do Espírito Santo, mas a principal finalidade do Espírito Santo para aqueles que são salvos através de Yeshua é que estes se tornassem semelhantes aos nossos pais no Éden, perfeitos no relacionamento com Deus, conhecedores da vontade de Deus. É isso que nós temos entendido que é a finalidade de Ruach HaKodesh. Então Deus, em tempos vindouros, salvaria o homem, né, para que ele não morresse eternamente, né, para que ele então pudesse servi-lo verdadeiramente e fazer parte entre os santos, aqueles que hão de herdar o seu reino. Continue conosco. Muitas pessoas insistem que alma é algo que está fora do corpo, que tem inteligência. Agora, as Escrituras e os escritos da Brit Hadashah nos apresentam almas com outro sentido, ou com o sentido que nós realmente estamos aqui explicando, né? Pessoas ou animais. Justiça, Deus chamou também os animais de almas? Com certeza, no versículo 9 do capítulo 9 de Gênesis, de Bereshit, ele disse: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma viva que está convosco. Com quem? Com a ave, com o animal e com todo animal selvagem da terra convosco, todos os que saíram da arca, todo animal da terra. Versículo então, 9 animal 10. É alma, pelo texto animal, aí. Aliás, eu faço um concerto com toda a alma que saiu da arca. Aliás, a palavra animal, latim, significa alma. Anima, da palavra animal, aquele que é animado. Então, na verdade, a alma é um ser vivente. Isso, né? nada mais do que a isso. A alma é um ser vivente, é uma pessoa, não é isso? Exatamente. Lá no caso, quando saíram lá do Egito, como é que nós temos esse texto aí? Isso está em Êxodo, capítulo 1, né? O livro de Shemot, versículo 4, diz assim: Dan
e Naphtali, e Gad, e Asher. E todas as almas que saíram da coxa de Jacó foram 70 almas. Agora, que engraçado, Rocha. Agora imagine se o autor aqui, no caso Moshe, concebesse alma da maneira como as pessoas concebem, eu fico com aquela alma arada saindo da coxa de Jacó, aqueles fantasmas saindo da coxa de Jacó, aqueles espíritos, né? São almas, são pessoas, né? A coxa de Jacó aqui significa que ele gerou essas pessoas, né? Então a gente já viu aí que animais são almas viventes e que pessoas também são almas viventes. Agora, nos escritos da Brit Hadashah também temos alguma prova de que almas são pessoas, são seres viventes, Roxelomé? Temos sim. E em Atos, no capítulo 27 e o versículo 37, nos falando: e éramos por todos no navio 276 almas. Isso Paulo contando a circunstância em que o navio foi atingido por uma tempestade e existiam no navio então, existia no navio 275 almas, 275 pessoas. Pessoas, né? Exato. Tem aquela passagem também que 3.000 almas foram batizadas também no capítulo 2 de Atos, Atos, no capítulo né? 2. Então 3.000 almas ali, são 3.000 pessoas. Provando por aí que essas almas que fala nesses textos aqui explicando, não são seres diferentes, seres que estão fora dos corpos, não. São pessoas vivas que passaram por essas experiências. E ainda nós podemos relacionar aí no capítulo 3 de Atos e o versículo 23, nos dizendo assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Isso aqui é uma referência sendo explicada de Deuteronômio no capítulo 18 e versículo 19, que todo aquele que não escutasse esse profeta que estava prometido seria exterminado do povo. Ou seja, aquele que não der crédito ao profeta seria punido com a morte eterna. Referindo-se aí ao Mashiach que viria. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Agora, interessante aí, talvez as pessoas, muito desses erros vêm da falta de conhecimento das pessoas, pela ignorância. Inclusive, por exemplo, a palavra alma, nos textos da Brit Hadashah, sempre que aparece na Brit Hadashah, são frutos de duas palavras da língua grega, na qual foi escrita a Brit Hadashah. Uma é psique, que nós já explicamos no começo do programa o que é. Seria aquela memória virtual que nós temos do computador, os programas, os arquivos, né? E a outra palavra é persona. Persona, que deu origem à palavra portuguesa também, pessoa. Por isso algumas versões da Bíblia traduz alma como pessoa. Exato. Portanto, alma é pessoa. Nós, pessoas, somos almas. Somos almas, né? Não temos. Não temos, não. Somos almas. Temos sim um intelecto. Isso não tem nada a ver com uma alma imortal. É bom que a gente deixe claro isso para o nosso telespectador, porque essa doutrina da imortalidade da alma, ela tem um outro problema. Toda essa crença que os mortos se manifestam por aí, né? Toda essa carga negativa que tem sobre as pessoas, muita gente sofrendo, isso aí é falta de conhecimento da palavra de Deus. Saber que o morto nada mais, nada menos é que alguém que dorme no pó da terra, é como o computador desligado, esperando um dia ser ligado, né? Então ele dorme no pó da terra, aguardando, no caso dos salvos, a vinda de Yeshua, momento no qual ocorrerá a ressurreição dos mortos, e no caso dos ímpios, a segunda ressurreição para serem julgados. Fora disso, não existe nada disso. Agora, existe sim espíritos malignos, demônios, anjos, né, que pecaram, que estão se passando por isso aí. Existe um outro problema também, que todo esse paganismo que veio lá a partir do 4º século, que a gente tem falado aqui, que veio então a crença em que Deus é uma trindade, que Deus são 3 pessoas. E a gente teve a oportunidade de falar aqui num dos nossos programas que Justiniano, imperador Justiniano, em 546, ele chegou a proibir a oração Shema
Shema Israel, nas sinagogas, colocando guardas imperiais nas sinagogas, para que não fosse feita a oração Shema, que confessa que Deus é um. Porque essa oração era um atentado contra a Trindade. Então a religião apostatada, ela trouxe tudo isso, essa carga de doutrinas, de idolatria, a guarda do domingo, a imortalidade da alma. E junto veio o quê? A mediação dos mortos. Você vê que até hoje muitas pessoas, quando oram, eles começam a invocar os mortos, né? Santo fulano de tal, rogai por nós. Santa fulana, rogai por nós. Então eles creem que esses mortos estão vivos em algum lugar. Então você vê o que é a imortalidade da alma, o que essa doutrina egípcia, platônica, trouxe nos meios religiosos. E hoje, os próprios cristãos que pretendem reformar Roma acabaram também assimilando essa crença aí. Inclusive, de que o homem é imortal, de que quando ele morre, ele vai para um determinado lugar, ele fica lá num canto, né? Infelizmente, Hiroshi, essa cultura da imortalidade da alma, ela está inerente mesmo dentro do judaísmo tradicional atualmente, devido à proximidade que a fé judaica teve com a filosofia grega ao longo dos seus anos. Agora, a gente já percebe nos textos bíblicos, muito antes do que se chama de judaísmo, por exemplo, o caso de Saul, né? O rei Shaul, que quando se viu numa situação de desespero e já não tinha mais vivo o profeta Samuel, foi consultar uma necromante e lá então, segundo o texto revela, teria visto, né, algo lá a quem ele considerou ser Samuel. Veja bem, Samuel não apareceu ali naquela visão. Aquilo foi uma manifestação demoníaca que se apresentou para Saul através de uma necromante, que aliás tinha sido, mesmo por ele mesmo, banida da terra, pouco tempo antes que ele havia banido os necromantes, os feiticeiros da terra de Israel, e ele mesmo então, numa situação de desespero, foi consultar a necromancia. Necromancia é pecado, não só para os cristãos, mas o próprio povo judeu precisa saber disso. Necromancia é pecado pela Torá. Consultar mortos não leva a lugar nenhum. Eu gostaria, Hiroshi, de fazer uma observação quanto à necromancia. Aquele que consultasse necromantes, segundo a Torá, aquele que consultasse deveria ser banido do povo, expulso do povo. E aquele que praticasse a necromancia deveria ser morto. Então eram duas penalidades severas para aqueles que se envolvessem, ou de uma ou de outra forma. Tanto consultar como praticar. Exato. Agora veja bem, Hiroshi Lumiel, hoje em dia, muitas práticas, né, do nosso povo, como por exemplo, ir ao túmulo do ente querido e pedir para que o ente querido abençoe, coisas semelhantes a essas, são práticas contrárias à Torá. Infelizmente, dentro de todas as religiões, inclusive em alguns grupos do judaísmo, isso é errado, isso é contra a Torá. Certo, Rocheza, que você vê que havia ali uma disputa entre os perushim, né, os fariseus, que era a classe mais zelosa, e os saduceus, com respeito à ressurreição dos mortos. Exato. Isso nos leva a entender que provavelmente, não posso afirmar, os saduceus acreditassem na imortalidade da alma. Né? Eles não e, portanto, não acreditavam em ressurreição. Exatamente. Então não é compatível essa crença de imortalidade da alma. Você veja bem, tem sentido a pessoa estar lá no reino de Deus, ou num determinado lugar aí, e ser chamado para pegar um corpo de volta? Se ele já está vivo, num estado de perfeição, ele ser chamado para ter um corpo? Se ele está em toda... Há quem diga que a vida é após a morte, que é aí que você vai viver mesmo. Sim. A filosofia grega diz isso, que o corpo, que ele é escravizado, que o espírito, dizem eles, né? É escravizado pelo corpo, é a prisão do corpo. Na verdade, essa filosofia, Roche, já veio do Egito Antigo, em que os faraós eram sepultados nas pirâmides, junto com todos os seus escravos, os seus servos, aqueles que lhe serviam, e também as suas riquezas, aquilo que ele mais gostava. E houve casos, inclusive, de serem sepultados junto com o animal de estimação. Agora, uma coisa interessante, Lumiel,
usando ainda o que o senhor acabou de dizer, a imortalidade da alma sempre esteve ligada com as religiões que adoravam o sol. Exato. Tanto os egípcios, quanto os babilônicos, quanto os povos incas, astecas e maias aqui da América, que todos igualmente adoravam o sol e tinham pirâmides ou torres de adoração ao sol, tinham a mesma prática com os seus mortos. Os astecas e os maias e os aqui da América, eles também tinham pirâmides, também colocavam os mortos dentro de sarcófagos, também enterravam os mortos com um jarro de azeite, com um jarro de água, com comida, com animal de estimação, com quadros, com calendários, para que eles levassem isso para o chamado mundo dos mortos. E justamente essas práticas aí que vieram do paganismo, algumas delas que a gente poderia mencionar, uma delas que eu lembro de momento, vamos acender uma vela para o morto. Por quê? Para que o morto não se perca na sua trajetória até o paraíso. Colocar moeda no olho do morto para ele pagar o barco do rio Hades, isso é filosofia grega. Coisas do paganismo dentro da religião atualmente cristã. A religião chamada cristã, a gente fala com nossos telespectadores que tem que renunciar essas coisas, tem que se desligar dessas coisas pagãs, porque, mas eu não vou mais na religião idólatra, eu não frequento mais, mas e a sua crença? É tudo aquilo que você cria lá, não é? Por isso é que Deus fala, sai dela, povo meu, não é? Para que não seja cúmplice nos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, não é? E tenho contra ti, um texto que a gente usa muito, Apocalipse 2:20, né? Que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam. Prostituir com o quê? Com esses ensinamentos pagãos e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, a gente vê que a pessoa tem que fazer uma renúncia disso tudo, tem que buscar o verdadeiro Deus, a verdadeira fé. E a gente vê também que, infelizmente, esse paganismo também encontrou espaço no meio do nosso povo judeu, né? Infelizmente, alguns grupos que inclusive defendem a reencarnação. Infelizmente. Bom, o que nós temos visto? Que o homem é mortal, né? Que o homem depende, graças a Deus, né? É isso que Yeshua veio trazer, a esperança para que aqueles que dormissem no pó da terra e que dormem no pó da terra, a certeza de que um dia eles hão de ressuscitar para a vida. Ele veio trazer a vida. Não é isso aí que a gente está vendo, essas histórias, essas coisas fantasiosas que estão aí na cabeça do povo, né? Yeshua veio trazer verdadeiramente a vida. Assim como a morte entrou por um homem no mundo, a vida também veio através de um homem que morreu, mas ressuscitou, mas está vivo até hoje. Essa é a nossa esperança. É a única esperança. Shaul Hachalia diz que se Yeshua não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, estáis perdidos. É vã a vossa fé. E ainda permaneceis dos pecados. Então nós esperamos aquele momento em que, no toque da 7ª trombeta, todos os santos, todos aqueles que serviram ao Eterno, ressuscitarão do pó da terra para a vida, para a recompensa, para o galardão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, diz Shaul Hachalia. Continue. Muitas pessoas utilizam a passagem dos escritos da Brit Hadashah de Mateus 17, onde fala da transfiguração de Yeshua e do aparecimento de Moshe e Eliarro, de Moisés e Elias, como um pretexto para dizer que Elias e Moisés estão vivos, que eles não morreram. Seria isso verdade? Será que Moisés e Elias estavam vivos mesmo? O que você acha? É claro que não. O texto da Brit Hadashah, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, é muito claro, quando nos diz, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo, a ninguém conteis
a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Essa visão, claro, é aquela que eles tiveram de Yeshua, ladeado por Moshe e por Elias, por Eliarro, Moisés e Elias. Quer dizer, era uma visão. Era uma visão. Uma visão, Agora, não era uma coisa real. Não era uma coisa real. Agora, por que eles tiveram essa visão? Aí é que está a grande questão. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Isso foi colocado depois. No versículo 28 do capítulo 16 de Mateus, existe a resposta desse motivo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Yeshua, ladeado por Moshe e Eliarro, era a imagem de Yeshua no seu reino. Agora é interessante, a gente não pode aí deixar de comentar esses dois personagens, né? Moisés e Elias. As duas testemunhas também citadas em Apocalipse, Moisés e Elias, né? Então a gente vê o que, só reforçando a sua explicação, que Yeshua falava com os seus discípulos, né, a respeito da sua vinda no seu reino, e ele então diz, olha, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam esse evento. Agora é óbvio que todos os que estavam ali já morreram. Agora, então, quando foi que isso se cumpriu? Ali. Que eles veriam ou teriam visto Yeshua vindo no seu reino. Agora, a não ser, né, que alguns pensem, como alguns advogam, que alguns discípulos vivem até o dia de hoje. É um absurdo essa teoria, é uma teoria absurda, sem fundamento. Não, Yeshua não estava falando do seu retorno, ele estava falando que eles veriam ele como, né? Como ele viria. Como ele viria. Não, ladeado de Moshe e Elias, que representam, tanto podem representar Moisés e Elias ressuscitados nos dias do Messias, como também pode se referir à congregação de Deus e ao povo de Israel, que estão representados na figura de Moisés e Elias ali naquela visão dos apóstolos. Agora era apenas uma visão. Entende? Eu espero que o telespectador possa entender que era uma visão. Não era real aquilo ali. Moisés e Elias estão aonde? Mortos no pó da terra. Moisés morreu, foi sepultado, de acordo lá com Judas, não é? Houve uma disputa pelo corpo dele, de acordo com Devarim, Deuteronômio, ele foi sepultado e ninguém sabe até hoje onde se encontra a sua sepultura. Então Moisés está morto, aguardando a ressurreição dos mortos. Elias, a mesma coisa, não é isso? Exato, a mesma coisa. E inclusive outros personagens da Torá e dos escritos dos profetas, da história, todos mortos. Ninguém foi para o céu. Tanto temos um texto também, eu creio que Paulo falando, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, ou foi enviado. Nós encontramos no capítulo 11 do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, no versículo 4, dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. No versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. No versículo 7, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, fez a arca, porque foi temente a Deus. No versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. No versículo 11, Sara teve a promessa de ter um filho, ou de ser mãe. E no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vejam, todos estes morreram, inclusive o do versículo 5 aqui, Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte. O que estava acontecendo naqueles dias? Enoque falava contra o pecado daquele povo onde ele vivia, e por essa razão aquele povo queria matá-lo, queria tirar-lhe a vida. Isso faz parte da lei oral judaica, que advoga isso, e é mencionado por Judas no seu livro, na sua carta, no versículo 14, que diz: e destes também profetizou Enoque, como o senhor já falou, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo
o Senhor com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui menciona que os ímpios não gostavam dele porque ele falava contra eles e anunciava a ira divina. Então quer dizer que o texto, quando fala que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não significa que ele não morreu. Exatamente. Ou que ele está vivo até hoje. Ou que ele esteja vivo até hoje, né? Significa... Aliás, é o seguinte, você veja bem, se Deus tinha um meio, veja bem o que eu vou dizer, se Deus tinha um meio de preservar o homem vivo, ou de levar esse homem para o céu, eu pergunto para você, por que Yeshua morreu? Se Deus tinha outro meio de salvar o homem, de manter o homem vivo, ou se Deus ressuscitou Moisés ali também, como alguns advogam, né? Que Deus ressuscitou Moisés, então para que Yeshua? O que Yeshua veio fazer se Deus tinha um outro meio, um outro esquema para salvar o homem, que não fosse através do sacrifício de Yeshua? Então Enoque está morto. Não é? Enoque foi trasladado, me parece que aos 365 anos de idade, para não ver a morte, significa para não ser morto. Naquele instante ali, naquele momento, instante, ele foi trasladado, tirado de um lugar e levado para outro. E isso era uma coisa que acontecia. Nós temos, por exemplo, um outro caso interessante, que é o caso de Elias, que nós acabamos de falar. Ele foi trasladado num redemoinho, não num carro de fogo, como as pessoas dizem. Tá? Ele foi separado de Eliseu por um carro de fogo e levado de sobre a cabeça de Eliseu, que significa que ele tinha sido tirado de sobre Eliseu para que Eliseu assumisse a sua posição, e foi levado no redemoinho do céu e não para o céu, como alguns. Então ele foi ele separou-se de Eliseu por meio de uma carruagem de fogo, né? Isso. E ele subiu no redemoinho. Agora é interessante que lá no livro de Reis fala que os discípulos de Eliseu, né, queriam procurar Elias na montanha. Vamos procurá-lo na montanha, pode ser que o Espírito de Deus o tenha levado até lá para as montanhas. Queriam procurá-lo, Eliseu disse, não vão, que vocês não vão achar. E eles insistiram de novo, e Eliseu disse, não vão, que vocês não vão achar. E daí na terceira vez que eles insistiram, Eliseu disse, vão então. Como tendo certeza. Agora, eu te pergunto o seguinte, Shelomer, se aqueles homens viram o arrebatamento de Elias, viram o traslado de Elias, sim, se eles tivessem visto Elias desaparecer para cima, no céu, eles iriam sugerir procurar nas montanhas? De modo nenhum, não seria lógico. Então, eles viram Elias sendo elevado no redemoinho para cima, mas de repente se deslocando em direção às montanhas. Não é o caso? Sim, até que sumisse sua imagem no horizonte. Agora é interessante que no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, diz assim, no capítulo 21, no verso 12, que o rei Jehoram, ou Jeorão, recebeu uma carta de Elias, isso aqui, segundo nós estudamos, e é possível ver pelos mandatos desses reis, aconteceu cerca de 10 anos depois desse ocorrido. E diz assim o texto, então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Versículo 12 de 21 de 2 Crônicas. Ou seja, Elias estava vivo aqui cerca de 10 anos depois do ocorrido do seu arrebatamento. O outro caso de arrebatamento nas Escrituras é o de Filipe, que após ter batizado aquele judeu eunuco que veio das terras da África, foi batizado ali e posteriormente Filipe foi transladado para algum lugar, para outro lugar. Então esse fenômeno do translado, ou da transladação, é algo mais ou menos comum nas Escrituras, né? É recorrente. Na verdade, o fenômeno em si de mudar de lugar até que é comum.
Agora, subir ao céu e ficar no céu, não existe nenhum relato a não ser o de Yeshua. Exatamente, exatamente. Então, o que nós temos aqui? Uma prova de que não é possível, né, a saída no céu, que Elias estava aqui na terra. Exato. Não é isso? E em algum outro lugar, porque havia terminado o mandato de Elias, o tempo de Elias. Elias estava reclamando muito da perseguição, da vida dele, queriam tirar a vida dele. Chegou o tempo, o momento de encerrar o trabalho de Elias e de assumir Eliseu. Mas Elias foi trasladado para um outro lugar, tanto é que ele manda uma carta. Exato. Porque ele conhecia o rei Jorão, o rei de Judá, ele conhecia, então ele tinha mais intimidade, ele mandou uma carta repreendendo o rei. E outras duas... Agora, não foi para o céu, ele não foi para o céu, e ele morreu. No céu, está ordenado a todos os homens morrerem, porque a morte passou a todos os homens, inclusive Enoque, inclusive Elias. Exato. Outros dois textos muito falados nas Escrituras Sagradas para defender isso daí, da Brit Hadashah, um é o texto do rico e do Lázaro, né? Que advoga que é possível então a imortalidade da alma, porque estaria o rico e o Lázaro num lugar, no mundo espiritual qualquer. E outro texto que nós vamos falar depois é o texto da aparição de Yeshua sobre as águas, quando os discípulos viram e acreditaram se tratar de um fantasma, né? Mas falando sobre o rico e o Lázaro, Shishai, como então explicar a passagem do rico e do Lázaro? Então, a gente já acabou de comentar agora que o pessoal pega certas passagens, né, como essa da visão do capítulo 17 de Mateus, que é uma visão, e eles querem dizer que é real. Eles não leem ali que foi a aparição que Yeshua tinha prometido, eles pegam que é real. A parábola do trigo e do joio, que explica direitinho Yeshua vindo no seu reino, tomando conta do reino, fala do trigo e do joio, os filhos do reino e os filhos do diabo, eles interpretam que são o povo dentro da congregação. Mesmo já estando traduzido, né? E no caso do rico e Lázaro, é uma parábola, Rochisa, que fala dos judeus e dos gentios, né? Os judeus figurados ali na pessoa do rico, que tinha tudo, né? Que tinha todo o conforto. Os gentios na figura de Lázaro, que comia das migalhas que caíam da mesa do povo judeu. Tanto é que quando o rico fala de pregar para os seus irmãos lá, de alguém ressuscitar, isso é interessante também na parábola, fala, se algum dos mortos ressuscitar, o que prova que se fosse possível essa comunicação, o morto tinha que ressuscitar. Como morto ele não tinha como vir, né? E lá fala, então, da necessidade do morto ressuscitar, é dito para ele o que? Eles têm Moisés e os profetas. Agora, é claro, vale esclarecer hoje que se trata daqueles judeus que Deus vedou seus olhos porque eram maus. Não se trata de toda a nação judaica que de repente pode ser interpretado que foi substituída por aquele mendigo que representa a totalidade do gentio. Não houve substituição. Não, de jeito nenhum, né? Na verdade, ele representa aqui uma lição a muitos dos judeus que teriam seu lugar na mesa substituído por muitos dos gentios que aceitariam através da conversão ao Deus de Israel. Então esse é o significado da parábola. É uma parábola, Rosh. E depois parábola também. O que é parábola na matemática? É aquela curvatura em que simboliza ali um determinado número de pontos e se desenha aquela curvatura, ou para cima ou para baixo. Rosh está falando aqui, parábola é uma história que se vai lá na frente e depois retorna aqui para levar algum ensinamento. E o Midrash também, por que não dizer, é o mesmo significado do Midrash. Tudo isso era parábola. Gostaria de frisar ainda Mateus 17, versículo 9, onde Yeshua ordena aos seus discípulos, a ninguém conteis a visão. Aquela aparição de Moisés e Elias era a visão. O fato de Elias ter sido trasladado ou arrebatado e levado para as montanhas, Enoque ter sido trasladado, tudo artifícios que o Eterno utilizou para preservar a vida dos seus no momento em que eles corriam o risco de morrer, que não era o momento certo ou definido por Para terminar a minha participação, eu até gostaria de dizer então, para finalizar, o seguinte. A
questão do fantasma que eles supostamente viram, eu quero dizer o seguinte: fantasma não significa espírito. A palavra fantasma em grego significa aparição. Ela tem a mesma raiz de fantástico, de pantomima, imagem do corpo, imagem da mão. Eles ficaram com medo por pensar se tratar de uma visão, uma visão qualquer. Não quer dizer que se tratava de um espírito. Então ali não está falando de espírito, mas de uma aparição. E então eu quero finalizar aqui o nosso programa reforçando esse versículo de Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, inclusive Enoque, inclusive Elias e inclusive Moisés. E Yeshua foi o primeiro da ressurreição dos mortos, e todos os que são dele ressuscitarão para receberem a sua recompensa na sua vinda. Continue conosco.